Olá, começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convido você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidney Soares, estudante de jornalismo. Olá, Amanda, olá, ouvinte, seja bem-vinda a mais um Contrafluxo, que desta vez falará sobre os cortes na ciência e como isso prejudica o país. Estaremos por aqui toda quarta, sempre na contramão da mídia tradicional. Contrafluxo. No começo de outubro, o Congresso aprovou um corte de R$600 milhões da ciência a pedido do Ministério da Economia. O corte afetou diretamente a CAPES e o CNPq, e já vem sofrendo com a queda no orçamento nos últimos anos. A redução das bolsas agrava ainda a vida dos estudantes e pesquisadores brasileiros e pode, inclusive, impactar no desenvolvimento de vacinas brasileiras contra a Covid. Para tratar do assunto, hoje nós conversaremos com o professor Dr. Enio Pontes, docente da Universidade Federal do Ceará e diretor de Ciência e Tecnologia do Proifes Federação. Enio, seja muito bem-vindo ao Contrafluxo, Infelizmente, para falar de um tema que a gente não gostaria de falar, mas que é necessário também. E aí, para começar, depois do anúncio dos cortes de 90% do orçamento aí no Ministério da Ciência e da Tecnologia, nós tivemos várias entidades, a SBPC, a NPG, a ABC, que alertaram que essa medida dos cortes é uma manobra antidemocrática e que o governo vem agindo ilegalmente. A gente teve, inclusive, a declaração do ex-presidente do CNPq, o Glaucio Oliva, que disse que a única esperança da ciência no Brasil hoje é conseguir sobreviver até o fim desse governo. Então, eu queria saber como você avalia esses cortes e quais são os impactos imediatos para o país. Olá a todos os ouvintes, olá Amanda, olá Valcidney. Esse tema tão importante, tão relevante para a ciência nacional, a respeito dos cortes que têm acontecido na ciência. Na verdade, os investimentos que acontecem no governo em pesquisa e inovação, eles vêm caindo de uma forma bem progressiva no Brasil, Isso, se a gente lembrar bem, com a questão da PEC, do teto dos gastos lá de 2016, nós vamos ver que o país ficou aí refém de uma agenda de retrocesso social, e isso foi estrangulando aí as áreas estratégicas para desenvolvimento, como a questão da educação, do meio ambiente, da ciência, da tecnologia, e a questão do orçamento, o atual orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é aproximadamente metade do que era em 2010, Valcidney. Se você for ver os recursos previstos para o MCTI nesse ano, eles sofreram aí um corte de 29% em relação ao ano passado. O Ministério da Ciência e Tecnologia é o ministério que sofreu o maior corte no orçamento federal para esse ano 2021. Veja que o orçamento foi destinado para o CNPq de 1,21 bilhão, ele é o menor desse século. Se você ver nos últimos 6 anos, o orçamento científico do Brasil, ele foi diminuindo e diminuiu mais de 40%. Então, a comunidade científica, ela tem enfrentado aí desafios grandes, para preservar suas instituições diante aí desses cortes que tem acontecido, a redução dos investimentos. E isso aí é o caso do que acontece em torno do FNDCT. O FNDCT, que é o Fundo Nacional Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e é a principal fonte de financiamento da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. Esse contingenciamento dos recursos do FNDCT, que iam permitir aí o aporte na ordem de bilhões para a ciência nacional, essa é uma luta, é uma das principais bandeiras da comunidade científica atualmente. Então, a aprovação da Lei Complementar 177/21, que alterou a legislação sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNCT, especialmente sobre o caráter financeiro, contábil, a proibição de posicionamento dos recursos. Isso aí foi uma luta bem grande, aí, uma luta organizada, com a presença bem firme, atuante do Proifes Federação, do qual eu sou diretor. Nós temos o ITP de Ciência e Tecnologia, onde nós trabalhamos firme junto com o ICTP, que é a Iniciativa Ciência e Tecnologia do Parlamento, sob a coordenação do Celso Pancera. Então, o trâmite do projeto foi
muito simbólico, que deu grande esperança para a comunidade científica, né, todos juntos ali, SBPC, ABC, Confis, né, todas ali, a INPG. Então, vejo que o PLP 135 de 2020, do senador Isalci, ele se transformou numa lei complementar 177 de 2021. Nós tivemos aí uma vitória muito grande aí na Câmara, no Senado Federal. Isso já mostra que é muito positivo acerca da nossa força na pauta científica. Mas o que é que acontece? O que acontece é que o governo atual é um governo aí que é anticientífico, a gente pode dizer, negacionista. Ele manobrou de todas as formas para não compatibilizar a nova legislação com o orçamento federal, e o que acontece é que manteve bloqueado os recursos que iam ser destinados à ciência. E aí foi a tônica, né, de um lado, a comunidade científica lutando ali para que seja aplicada a legislação do FNDCT, que foi aprovada pelo Congresso, e o outro lado está lá o governo mandocando para que os recursos do FNDCT, para que os recursos não cheguem até a ciência, não sejam aplicados na ciência. Isso é a questão que você falou, foi o caso dessa manobra do Ministério da Ciência e Tecnologia, que resultou no desvio de 600 milhões, que seriam destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e com efeito em uma manobra que a gente pode dizer sorrateira, articulada, no apagar das luzes. Isso foi lá no dia 7 de outubro, a Comissão Mista do Orçamento, né, lá do Congresso, atendendo ao ofício enviado pelo ministro da Economia, o que ela fez? Ela alterou o PLN 16, que destinava 690 milhões de reais para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e com essa modificação, mais de 90% dos recursos que seriam destinados aí para as bolsas, apoio à pesquisa, foram transferidos para outro ministério. E aí essa manobra ainda foi bem drástica, né? Ela prosseguiu com a aprovação, né, na semana passada, do relatório do PLN 17, né, sem a publicação do projeto com a reposição de 600 milhões que foram retirados da ciência há 15 dias. Então, o governo ele faz isso, ele está se valendo de cavalo de Troia para impor sua posição, porque assim como o PLN 16, que contemplava recursos para a compra de radioisótopos, o PLN 17 prevê a liberação de recursos para pagar bolsista da CAPES. Isso confunde os parlamentares e tira o foco do verdadeiro montante que seria para ser destinado para a ciência. E aí o que é que faz? Fica dando as migalhas, né, fazendo aí, passando de longe o que seja a necessidade da ciência. Enio, e a gente sabe que esse é só um dos aspectos que merecem atenção, né, diante desse governo que, como você falou, é anti-ciência, né? Então, nos últimos 2 anos, nós temos visto que a fuga de cérebros deu um salto no Brasil, né? E chegou a cerca de 40% sob o governo Bolsonaro. Dito isso, é possível pensar no fortalecimento da ciência brasileira, nas pesquisas de qualidade, no futuro do país com a manutenção desses cortes, né? Especialmente no momento de pandemia em que a ciência se faz ainda mais necessária. Como é que você enxerga esse cenário, né? Durante muito tempo, existia formação científica no país e muitos pesquisadores iam para fora por opção, né? Saíam do país para continuar estudando e voltavam para devolver o conhecimento, né? Compartilhar o conhecimento aqui com a nossa nação. E hoje não, cada vez mais há, de fato, esse movimento de evasão de cérebros, né? Que a gente chama dessa forma. E eu queria, então, que você comentasse como é que você enxerga isso. Amanda, isso é lamentável, né? Se falar isso no Brasil, na verdade, a gente já vinha uma luta grande aí por recursos na ciência, né? Já vinha nessa luta, já não era suficiente, mas os ataques agora à ciência faz com que a comunidade científica ela sofra muito. Por quê? Porque tudo depende dos recursos, né? Você sabe, os laboratórios, os projetos, os professores envolvem. E se você for ver, nessa época de pandemia, os governos lá fora, o Japão, por exemplo, ele fez investimento grande em inovação, eles investiram tudo, né, com essa questão das vacinas, de equipamentos e tudo mais para passar nessa dificuldade da pandemia. Se você for ver, tudo foi feito, tudo apareceu aqui no Brasil, as soluções apareceram de dentro da comunidade científica, principalmente das universidades federais, entraram numa luta constante aí para
atravessar toda essa crise que aconteceu, envolvendo equipamentos, né, o capacete Helmut e várias outras coisas que foram feitas. Então, o que acontece é que a comunidade científica acaba tendo, lá fora existe incentivo, né? Existe incentivo para se pesquisar na Alemanha, assim como vários outros países, tem um incentivo para que desenvolva seus projetos, faça aquilo que você precisa. Os alunos, né, acabam, quando defasado bolsa e tudo mais, quando não chega aquele valor, a bolsa hoje, né, o valor da bolsa de doutorado, mestrado, quando chega a um valor que não consiga corresponder e ter possibilidade de fazer seus estudos e tudo mais, acaba procurando também outras universidades na Europa e outros lugares do mundo. Isso é lamentável, razão. É uma ciência que se constrói com muito tempo, não é da noite para o dia, se faz pesquisa, né? Tudo isso requer investimento e tudo isso requer tempo também para que se faça, né? Então, é lamentável o que está acontecendo na ciência brasileira. Professor, inclusive a gente já está aí com mais de 6 anos sem atualização no valor, né, dessas bolsas de mestrado, doutorado, a inflação altíssima, cada vez mais a gente perdendo, né, o poder de compra. Então, eu queria que você comentasse rapidinho essa ideia, né, essa exigência de dedicação exclusiva praticamente dos pesquisadores nesse cenário em que não há reconhecimento e não há atualização dos valores, né, que são pagos. É muito importante que se tenha a dedicação exclusiva, né? Isso é uma coisa importante porque você se envolve realmente com sua pesquisa, mas lógico que dedicação exclusiva sem ter como sustentar é inviável. A MPG, né, ela tem lutado bastante, teve a semana passada, mobilização nacional, né, em defesa das bolsas e tudo mais, tem feito um trabalho brilhante aí junto com a comunidade científica, né, foi um movimento a semana passada, uma mobilização nacional, junto com os SBPC, ABC, PROIPS, todos nós estivemos juntos, né, nessa luta, e isso é uma coisa que tem que ser revisto, tem que ser colocado como prioridade a pesquisa. Lógico que você está fazendo o seu trabalho, é uma questão de dedicação, né? Você tem que dedicar, tem que ter concentração. Então, pesquisa não é brincadeira, não é você estar brincando no laboratório, você está desenvolvendo coisa séria, né? Como foi essa questão da pandemia. Professor, você mesmo já comentou agora justamente dos protestos nacionais que a gente teve no 26 de outubro, né, em defesa da educação, em defesa do PIBID, que estão com atraso aí no pagamento das bolsas. Então, você acredita que é possível que a gente possa reverter, né, esse quadro de desinvestimento? E qual seria a saída que a população, que os pesquisadores, que os estudantes têm hoje para mudar esse quadro, né? Esse quadro tenebroso em que os estudantes realmente precisam muitas vezes da bolsa para sobrevivência, né? Para poder se dedicar com mais afinco nas pesquisas e aí se depara com essa falta, com esse atraso no pagamento. Olha, eu digo que ciência, a tecnologia, a inovação, ela é um setor estratégico para que se tenha um desenvolvimento socioeconômico sustentável, né? Nós estamos vivendo aí uma questão de reestruturação econômica global, em que os recursos de conhecimento ele passa a ter tanto mais valor do que outros recursos geradores de valor monetário, né? Por exemplo, se você vê a economia do conhecimento, o capital científico, ele se tornou o principal divisor entre as nações envolvidas e as subdesenvolvidas, né? A base da nova arquitetura industrial em diversas áreas, da medicina até a defesa militar. Então, na sociedade do conhecimento, as nações que são capazes de mobilizar suas instituições de ensino para gerar e gerenciar fluxos do conhecimento, são aquelas que têm mais chance de vencer os desafios para desenvolver. Aliás, aqui no Brasil, onde a grande fatia de produção científica sai da universidade, né, principalmente as universidades públicas, a gente não pode pensar em ciência, tecnologia sem a universidade, né? Então, é a partir, portanto, da perspectiva da universidade pública, como criadora e catalisadora do conhecimento científico, que nós também no projeto estamos trabalhando aí firme, né? Nós entendemos que o cerne do processo científico está no labor do ser humano, como seu trabalho intelectivo e criativo. Então, é muito importante que tenha estrutura, que são fundamentais, mas a força motriz do processo científico são os cientistas, são os pesquisadores, são os homens, as mulheres, brasileiras, que apesar das suas condições adversas e do pouco reconhecimento, estão dedicando sua vida à pesquisa científica aqui no Brasil.
Então, isso é uma bandeira forte nossa no PROIFES. Acreditamos que tem que ser trabalhado nisso, tem que ter uma perspectiva. O que nós trabalhamos é que tem que haver um reconhecimento do profissional da ciência, né, uma valorização do seu trabalho, e para isso, lógico, se precisa ter investimento. Essa questão do FNDCT é importantíssimo, mas o FNDCT não é tudo que a ciência precisa. Realmente precisa ter uma política de Estado, né, que venha realmente colocar a ciência como principal, como relevante, né, nas condições de determinação de soberania do nosso país. É isso que eu vejo. Professor, nós temos visto, né, tanto do governo quanto da equipe, né, que está à frente do país hoje, declarações absurdas acerca de vários temas. No último programa, a gente já falou também sobre a fala do presidente, né, quanto à questão dos absorventes, né, da pobreza menstrual. Agora a gente tem mais uma fala descabida, agora do ministro da Educação, declarando que há excesso de universidades no país, né? Então, eu queria que você comentasse essa declaração, esse tipo de declaração, pensando no tanto de gente que ainda não tem oportunidade de estar nos espaços públicos, democráticos e com ensino de qualidade, né? O que é a realidade do nosso país. Nós estamos vivendo um tempo que não dá nem para se imaginar que a gente poderia passar por isso, um tempo de negacionismo, né? Você está vendo aí como que tem sido depreciada a ciência, a educação, de uma forma geral, isso desde do início desse governo, os ataques à educação, de que professor não faz nada, e como que o professor fez e como que o profissional da ciência trabalhou em toda essa questão dessa fase de pandemia, tudo isso, né? Então, que se pode ser lamentável que se tenha um governo que ataque desse jeito a educação e a ciência, que é prioridade em todos os países que se desenvolveram, todos os países que saíram lá do caos econômico, eles investiram pesado na educação, investiram pesado no setor científico, né? E isso tudo é importante para que a gente enfrente os desafios que ainda vão aparecer, né? Tem muitos outros que vão aparecer. Então, quando você disse que não tem, os ataques são feitos ao pesquisador, à educação, às universidades brasileiras, dizer que não precisa tanto universidade assim. É lógico que precisa de universidade, lógico que a gente precisa estar ali com o desenvolvimento, como, por exemplo, aqui no Ceará, a Universidade do Cariri, né, a Universidade, a UFCA, desenvolveu a região de uma forma tremenda, né? Tudo aquilo foi importante para o impacto, né, nacional, regional, como também Quixadá, e assim como no Rio Grande do Norte, várias universidades que apareceram, causaram um impacto muito importante naquela região. Não dá para você dizer que a universidade ela não traz, ela não interfere, ela não cria, ela é importantíssima para o desenvolvimento regional e nacional. E para ir chegando ao fim desse programa, né, eu queria que você deixasse aí o que você enxerga, né, como perspectiva para o futuro próximo, né, se você acha que os ataques seguirão, enfim, suas considerações finais para encerrando esse contrafluxo de hoje. É importante a gente entender, né, tudo isso tem acontecido, a questão do orçamento, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação, os recursos estão previstos para o MCTI, tudo isso é importante, sim, para a gente desenvolver a ciência nacional. Mas tem vários fatores que são importantíssimos, né? Isso tem que ser realmente a questão da mentalidade do povo brasileiro, isso graças a essa, quer dizer, graças não, mas porque essa pandemia foi terrível, né? Estamos aí passando aí a quantidade de mortes no país, que é lamentável quando se vê os países que investiram na inovação, reduziram drasticamente os valores de mortes, né? Mas a pandemia, ela serviu para que o povo brasileiro entendesse também e começasse a participar do que é realmente a ciência, né? O povo hoje fala sobre ciência, né? Então é muito importante a gente saber a questão desses cortes de bolsa, interrupção de pesquisa, imobilização de força de trabalho, fuga de cérebro, né? Isso compromete muito o desenvolvimento científico e tecnológico nacional. E é por isso que a gente precisa estar colocando como foco, como mais uma vez eu digo, uma política de Estado. A gente tem que entrar firme, né, mostrando que realmente a ciência faz diferença. Isso vai contra todo ataque difamatório, né, contra os professores, contra as universidades, contra os estudantes. Né? Isso é muito importante de saber que a universidade ela busca por soluções, como buscou pelas vacinas, ela busca
fazer diferença. Eu preciso destacar que nos estados, no município, a parceria de administração pública, né, com as universidades e institutos científicos foi determinante na construção das políticas voltadas, né, para a mitigação dos efeitos do vírus. E é importante, muito importante e necessário definir medidas adequadas para cada momento, situação emergencial, muito importante, como se viu na questão do isolamento social, né, que reduziu significativamente a circulação do vírus, mas, por outro lado, a gente tem que ver que não se pode contrariar toda a lógica, todas as evidências, como tem colocado aí o governo federal, sucateando cada vez mais o trabalho dos cientistas, dos pesquisadores, né, da ciência brasileira. Então, nós estamos nesse embate, estamos juntos aí na luta da ciência, pela defesa da ciência, no Congresso de Federação, né, firmes, né, verificando sempre a pauta da ciência, a bandeira que é levada para a comunidade científica. Enio, de fato, né, a gente precisa lutar pela ciência, né, a ciência ela é base para o desenvolvimento social, político, econômico de uma nação, né, essas áreas da sociedade, elas não estão desvinculadas, e enquanto a gente estiver sendo governado, né, por uma equipe que acha que investir em educação é gasto, a gente realmente está fadado a ficar imerso nessa realidade, esse cenário tão crítico, né? A questão é que nós precisamos do apoio da sociedade, do parlamento, para, através de instrumentos democráticos, a gente possa combater o negacionismo e evitar o colapso da ciência, né? E aqui eu quero, é importante a gente destacar a importância de a gente estar junto, todos estamos mobilizados nessa luta, uma luta que tem relevância social muito grande dentro do contexto socioeconômico que a gente está vivendo, né? A pandemia, mais uma vez, evidenciou isso de uma maneira cruel, mas muito clara, né? Que a questão de investir em ciência é questão de sobrevivência no mundo que a gente vive, né? Isso é muito importante, a gente fazer esse investimento, é muito importante para que a gente tenha um avanço tecnológico, né, no nosso país, e que a gente saia de toda essa questão, né, de desprezo com a ciência nacional, e que a gente possa atuar diante das crises, diante de tudo que possa ainda vir, agir com verdadeira relevância, como tem sido feito em outros locais do mundo, né? Pois é, tem aquela frase já conhecida, um grito conhecido também do movimento estudantil, né? Unificou a estudante junto com o trabalhador, que a gente possa realmente cada vez mais reconhecer a importância dessa unidade, né, para lutar aí contra os retrocessos, para que a gente possa, enfim, ter uma ciência livre desse negacionismo, desse cenário horroroso, tenebroso que a gente vem vendo. Contrafluxo. E aí, né, estamos chegando ao fim desse programa do Contrafluxo, mas não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá vai ser o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e também vai ser um espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar seu feedback, suas sugestões de novas pautas para o nosso Instagram, @Programa Contrafluxo, e também para o Facebook, Programa Contrafluxo. E a nossa agenda você já conhece, é toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast na contramão da mídia tradicional. O Contrafluxo tem o apoio do Adurne Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcidney Soares, produção de Rebeca Souza, Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição de Rebeca Souza e operação técnica de Elan Aureliano.